A nossa ideia de trazer esse seminário sobre política de drogas é justamente para colocar o debate em Santa Catarina em pauta, porque aqui em Santa Catarina essa discussão sempre foi tratada com muito preconceito, repressão, e a gente acha que está no momento de discutir a questão, né? Mesmo que a pessoa seja a favor ou contra a legalização, a gente quer que as pessoas discutam o assunto. Por isso a gente vai trazer especialistas na área, principalmente da área jurídica e da área de farmacologia, para explicar um pouco melhor a questão. Quanto à diferença entre descriminalizar, legalizar, despenalizar, é o seguinte: descriminalizar é tirar, o que está acontecendo hoje é que os usuários deixam de ser penalizados pelo consumo de substâncias ditas ilícitas, né? Essa descriminalização acontece em alguns países. Na Argentina, por exemplo, o Supremo Tribunal lá disse que ninguém pode ser punido por fazer mal a si próprio. Então é a questão da liberdade individual que está em pauta na descriminalização. Na legalização já é um pouco diferente, porque quando você fala em legalizar, você pressupõe regulamentar o comércio, a produção e o consumo dessas substâncias. Isso quer dizer que o Estado passa a controlar esse mercado de drogas e também os locais onde vai poder ser consumido, onde não vai, etc. E despenalizar é simplesmente não imputar nenhum tipo de crime pelo consumo dessas substâncias. Descriminalizar e despenalizar seria em relação ao usuário, e legalizar seria em relação ao mercado e ao consumo. Na opinião de vocês, em que mudaria todo esse processo que envolve a violência, o crime e tal, que está bem colado na questão da droga, se houvesse a regulamentação dessa questão? Então, já é senso comum, né, que a guerra às drogas, essa política de proibir o mercado de drogas está falida, né, não funciona mais. E percebe-se que a proibição à produção e ao consumo causa muito mais danos do que o consumo propriamente dito dessas substâncias. Então, a legalização, o que ela faria? Ela acabaria com os problemas do proibicionismo e transferiria os recursos da repressão, da proibição, para a saúde pública, para a educação, para você tomar uma nova perspectiva em relação às drogas, trabalhar as drogas de um outro parâmetro, já que, né, um mundo sem drogas não é possível, já está mais do que comprovado. E como que você acha que pode ser possível, né, com esses debates, mesmo as marchas, né, da maconha que vem sendo realizadas já há algum tempo, fazer com que as pessoas compreendam que debater a questão não significa incentivar o uso dessa substância? Olha, sobretudo pela divulgação de informação, né, que acho que é fundamental. As pessoas são muito pouco informadas sobre o que é droga, para começar, né, porque droga é um termo muito genérico, existem milhares de substâncias que podem fazer mal, com o uso delas podem fazer muito mal às pessoas, mas existe uma divisão muito superficial e não cientificamente estabelecida do que é uma droga lícita e uma droga ilícita. Então a primeira coisa seria retirar esse tabu do que é as drogas, né? Mostrar para a população que a informação é o melhor caminho para você discutir com seu filho ou em sociedade o que é o problema propriamente dito do consumo de drogas. E, não sei, acho que mostrar para as pessoas que a gente tem direito de pedir mudanças na legislação, que a legislação ela é feita para harmonizar a vida em sociedade, e ela não está cumprindo esse papel, e por isso é necessário discuti-la. A Marcha da Maconha no Brasil começou em 2007, no Rio de Janeiro, né, com aproximadamente 300 pessoas. A partir do ano de 2008, quando a gente foi para a internet, a marcha passou do Rio de Janeiro para São Paulo e Salvador, foram para 3 cidades. Já em 2009 a marcha passou para 13 cidades e esse ano são 23 cidades, né?
Desde o começo, em 2008, o maior problema que a gente enfrentou foi a questão da apologia. Nós éramos acusados de praticar apologia às drogas, e principalmente a questão da maconha. Isso foi superado com uma série de habeas corpus preventivos que conseguimos, primeiro em Porto Alegre, depois no Rio de Janeiro, e o histórico nosso foi em 2009, quando a Marcha de Salvador foi proibida durante 6 meses, e após vários recursos, em dezembro conseguiu-se realizar a Marcha da Maconha em Salvador. A partir do HC de Salvador, todas as outras marchas no Brasil, elas não foram mais proibidas. Existe a tentativa de se proibir a marcha, mas nem sempre é conseguida. É uma organização que, em nível nacional, são diversos grupos, cada grupo tem um viés. Por exemplo, em Santa Catarina nós temos o Instituto da Cannabis, que tenta elencar e a cada ano busca um tema relacionado à maconha, porque a gente trata de todos os usos da maconha, recreativo, medicinal e industrial, que são as 3 grandes áreas. Já o pessoal de Salvador trabalha mais na redução de danos, o pessoal do Rio de Janeiro é a favor do autocultivo. Então, assim, não existe, a organização nacional ela ainda não está coesa com a real intenção. O movimento Marcha da Maconha reflete o trabalho de diversos coletivos ao longo do Brasil, que se reflete no Maio Verde, no Maio da Maconha, que é o que a gente faz. Esse ano começou no dia 7, que é o Dia Mundial da Marcha da Maconha, acontece em mais de 300 cidades do mundo. Tivemos Rio de Janeiro e mais algumas outras cidades. No dia 15 de maio, marcha em Niterói e em outras cidades também. Dia 21 agora vai ser a Marcha da Maconha em São Paulo. Essa Marcha da Maconha em São Paulo tem uma questão específica, que o juiz ele permitiu a Marcha da Maconha apenas para 14 pessoas, não estendendo direito aos outros manifestantes que não são os pacientes do HC. Então a gente espera que tenha confusão em São Paulo. Aqui nós não tivemos manifestação ainda, né, contrária, e vamos fazer um evento assim, perfeito. Então, quais são as linhas gerais assim, desse debate na UFSC e que depois, obviamente, se espraiam por todo o movimento dessa luta pela legalização da maconha? Então, assim, a gente foca, e principalmente, né, o objetivo do Instituto da Cannabis é a cannabis, por entender que ela é uma droga como álcool, como tabaco, como remédio, só que ela é uma droga que é passível de ser controlada e é possível e é permitido o uso dela dentro da sociedade em níveis moderados que ao contrário de trazer malefícios para a sociedade, vão trazer benefícios para a sociedade. Na verdade, a gente não tem estudos brasileiros, a gente não tem estudos latino-americanos sobre a cannabis, a gente não sabe. Né? Não tem, a proibição não permite com que se realizem estudos dentro da universidade para dizer se é bom, se é ruim. Então, assim, a gente parte disso primeiro, né? Tem que se promover o debate para fazer. Com relação à cannabis, a gente vê que assim, existem diversos usos, desde, por exemplo, tratamento de viciados em crack com a maconha, né? Como forma de reduzir os danos de quem está tentando abstinência ao crack. Né? A maconha é utilizada e com sucesso, já em alguns outros países com essa forma de tratamento. No Brasil foi reprimido. No Brasil isso foi reprimido. Né? Outra questão no Brasil que é fundamental é a questão industrial do cânhamo. O cânhamo ele tem diversas aplicações, desde o uso de tecidos até a indústria energética. E, por exemplo, a gente vê uma incongruência muito grande hoje em dia no polígono da maconha no Brasil. É uma região produtora de maconha industrial, que seria o cânhamo índico, que é mais indicado para a produção de tecidos. Hoje em dia a gente já tem essa produção lá, só que ela é ilegal. Né? E essa produção ilegal gera relações de trabalhos ilegais, gera também um super lucro, um lucro que você não poderia ter com esse mercado estando regulado, e isso incentiva, que é o que a gente discute, que é a grande questão. A maconha é proibida no Brasil e no restante do mundo simplesmente por questões econômicas. Se ganha mais dinheiro com a maconha proibida do que com a maconha legalizada.